tremendo, especial. E tenha certeza que o Senhor começou a boa obra, há de completá-la em nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero conversar hoje um pouco com você, trazer uma palavra que traz para nós hoje uma reflexão, um entendimento sobre direcionamento que nós precisamos ter nesses últimos tempos, nesses dias difíceis que nós sabemos que a humanidade está atravessando. Diante disso, querido, a palavra de hoje ela traz uma interrogação para nós. Qual a voz que tem te alcançado? O objetivo de uma voz, quando ela é expressa, é alcançar algum lugar, alcançar alguém, alcançar um propósito, um objetivo. E normalmente uma voz, quando ela é emitida, ela vai buscar justamente o alcance do ser humano, para que o ser humano possa entender. Antes de mais nada, nós precisamos definir o que é uma voz. Uma voz nada mais é do que uma produção de sons que são emitidos pela nossa laringe, com o ar que sai dos pulmões. E ela forma uma expressão que se faz conhecida, meio pelo qual os seres humanos comunicam as suas linguagens de forma auditível, sendo a mais usual. Então a voz é, vamos dizer assim, o meio de comunicação mais usual que existe e que o ser humano tem acesso, tem conhecimento. Nós moramos num país que, apesar de nós termos uma demografia muito grande, um censo bem diversificado, se você não sabe, no Brasil são falados aproximadamente 200 idiomas. Que isso, pastor? De onde tirou isso? Sim, se você contar todas as línguas nativas, indígenas que nós temos espalhado pelo país, calcula-se pelos censos oficiais que somos um país com quase 200 idiomas. Entretanto, nós temos uma linguagem que ela é, vamos dizer, master, que ela é bastante conhecida, que é a linguagem brasileira. Eu não chamo portuguesa porque nós já avacalhamos com a linguagem portuguesa, né? Os próprios patrícios portugueses, eles nos aconselham a mudar o nome da nossa linguagem, porque nós não falamos mais português, né? Nós já diversificamos. É bem interessante quando nós temos alguém que vem da pátria mãe lá de Portugal, chega aqui no Brasil, eles olham para nós assim, vocês não falam português. E ainda mais quando se conta o regionalismo, né? Em cada região tem linguagem totalmente diferenciada. Nós já moramos aqui tantos anos aqui no estado de São Paulo, praticamente quase 25 anos, mas tem horas que eu ainda fico pensando, essa palavra aqui está correta, não está? Porque muitas vezes quando você usa um regionalismo de um lugar para o outro, um lugar pode ser algo agradável, no outro pode ser extremamente ofensivo. Vou dar só um exemplo, aqui na nossa região é muito comum nós chamarmos outro de bobo, né? Ah, bobo, é bobo. Tá, vai lá no norte de onde eu vim e chama os outros de bobo, você vê. Você menos esperar, você recebe uma imposição de mão no pé do ouvido. Porque lá é uma ofensa, mano. Inclusive grave você chamar alguém de bobo, né? Aqui não. Já você vai lá, alguém vai virar para você e vai dizer assim, égua, mano. Você vai dizer o quê? O cara está me chamando de égua? Não, é apenas uma interjeição de espanto. É a vírgula do paraense, colocar um égua no meio da situação. É capaz dele falar 10 palavras numa frase e tem uns 2 éguas pelo meio. Então, tem muitas diferenças, mas independente da diferença, é a forma mais usual que nós captamos as mensagens, que nós somos inteirados de uma comunicação. Não é diferente o propósito de Deus. Deus sempre quis se comunicar com o ser humano, e é através da sua voz. Não é à toa que quando ele criou o homem, todos os dias, na viração do dia, ele descia ao Éden para fazer o quê? Falar com o homem, conversar com o ser humano, se comunicar através da voz. Você poderia se comunicar de outras formas com ele? Sim, totalmente. Principalmente antes do período em que o homem caiu no pecado, mas antes poderia ter outras formas, mas a comunicação verbal, a voz, era justamente o mais usual que tinha, né? Esse som que vem dos nossos pulmões justamente é a caixa de ar para poder empurrar para fora, vamos dizer assim, aquilo que nós pensamos, formulamos na nossa mente, e quando nós nos propomos a comunicar, o ar do pulmão vem justamente trazer essa expansão.
tá? Então, quando Deus fez isso, por que ele fez justamente essa mecânica de que o homem expressasse voz, que o homem colocasse a voz para fora e com o ar que veio dos seus pulmões? Porque o maior objetivo de Deus, querido, sempre foi que você ouvisse a voz de Deus e você expressasse a voz de Deus. Não é à toa que os nossos pulmões, eles estão justamente para inflar de ar, empurrar a voz para fora. E o primeiro ar que entrou no pulmão humano veio da onde? De Deus, da própria boca de Deus. Então Deus soprou no homem, primeira carga, vamos dizer assim, no pulmão humano foi dada por Deus, e agora, justamente para que esse ser humano expressasse aquilo que ele conhecia de Deus, que ele ouvia da parte de Deus, que ele se comunicasse com Deus. Sempre foi esse o objetivo de Deus. Por isso ele nos deu ar, por isso ele nos deu fôlego de vida, por isso ele nos colocou nessa dimensão. Logo, o homem tem dentro dele, no seu interior, uma voz que pode falar internamente com ele, a própria voz de Deus. E eu quero hoje tentar exemplificar para você entender melhor como isso pode acontecer e como Deus ele quer falar conosco. E nós respondemos justamente essa pergunta: qual voz tem te alcançado? Porque a voz que te alcança, querido, já vou dar um spoiler no final dessa palavra, ela vai determinar o teu futuro. A voz que chega até você e você ouve e dá crédito a ela, ela vai determinar plenamente o teu futuro. Por isso que Deus sempre quis se comunicar com os homens, e até quando os homens se afastaram de Deus, Deus continuou usando o mesmo procedimento, fazendo o quê? Levantando a voz dos profetas. Para quê? Para que a sua voz alcançasse o ser humano. Porque quando a voz de Deus alcança o ser humano, o resultado é maravilhoso, nós vamos ver dentro das Escrituras. Agora, quando nós esquecemos a voz de Deus e somos alcançados por outras vozes, isso também vai determinar o nosso futuro, e nem sempre vai ser tão bom e tão usual. Eu pedi que me arranjasse aqui uns banquinhos, aqueles banquinhos mais altos da igreja, que eu quero fazer aqui uma dinâmica aqui, eu quero, para você tomar aqui, apesar de que a voz é o melhor tipo de comunicação, mas de aprendizado, o nosso visual é melhor, né? Porque de tudo que você ouve, você pode absorver em torno de 13% ao máximo. Mas quando você vê, primeiro eu quero 3, depois mais 2. Você vai guardar uns 13% daquilo que você ouve, mas quando você vê, você tem a possibilidade de guardar 80%, um pouco mais, né? Então a gente precisa ter esse nível de entendimento. Muito bem, vou colocar aqui. Precisa agora de 3 voluntários. Aproveita, negão, já fica aqui, ó. Bem aqui no meio. Você vai ser o príncipe Zulu hoje aqui, bem no meio. Wakanda, isso. Muito bem, deixa eu tentar tirar aqui um pouquinho da frente, para ficar melhor, para ser observado. Muito bem. Os nossos 3 queridos irmãos aqui vão representar o nosso corpo humano. Agora pega os 3, bate no liquidificador, vai sair o que daí? Vai ser uma bênção, com certeza. Eita. Então eu preciso exemplificar cada um de vocês para ficar mais fácil. O Fábio vai ser o nosso corpo. Deixa eu amarrar aqui para ficar mais chique. Esse nosso corpo aqui é abençoado. Então eu vou deixar aqui o Czinho de corpo. Ok? Vou deixar o Robson, que é o mais barulhento, ele vai ser a alma. Né? A alma é mais inquieta, né? É mais ansiosa, faz mais barulho. Então, como ele é o que mais expressa a voz aqui na igreja, né? Então, literalmente, até cantando tudo, então ele vai ser a nossa alma. E o Flor que está lutando para ser mais crente dos 3 vai ser o Espírito. Mensagem subliminar. Muito bem. Afastar a mesa da água, muito bem. Vamos arrumar tudo aqui, né?
Quando a gente tem uma igreja que é livre, é bom que a gente faz essas bagunças, né? Se é um negócio meio fechado, religioso, que é complicado. Muito bem. Quando uma voz, ela é emitida, que nada mais é do que sons, que você escuta, não é pelos seus ouvidos, mas ela se propaga pelo seu corpo, pelos seus ossos. Você sabia disso? Isso, quem estudou sabe. Só quem estudou sabe. Entrou, mas na verdade seus ossos que estão ao lado do ouvido são aqueles que vão captar o som e vão levar para a sua mente. Então, naturalmente falando, quando eu falo alguma coisa, o primeiro lugar que essa voz vai alcançar é no meu corpo. Vai alcançar essa região aqui próximo aos ouvidos, os ossos aqui. Depois eu até vejo ali o nome, te dou, dos ossos. E vai alcançar esse corpo. Só que a voz por si, quando alcança o nosso corpo, pode não fazer muito efeito. Ou melhor, pode fazer efeito nenhum. Já viu aquela história, entrou por um ouvido e saiu pelo outro? O corpo é assim. Se ele estiver, então, relaxado, dormindo, a mente estiver pensando em outra coisa, então, você pode falar para aquele corpo ali que não vai fazer a menor diferença. Mas, o corpo, através dos ouvidos e dos ossos que estão aqui em torno, são os acessos pelo qual essa voz vai chegar ao ser humano. E quando essa voz chega, o lugar onde ela é codificada, que ela é interpretada, que ela vai tirar as suas definições e conclusões, é justamente quando alcança a nossa querida alma. E a alma tem uns detalhes que são bem interessantes. Você quer ver uma característica interessante que tem dentro da nossa alma, além dos sentimentos, além das vontades, dos desejos, do consciente que estão dentro da nossa alma? A alma tem um discernimento peculiar dela, chamado discernimento do certo e errado. Todos nós, inclusive você, tem uma alma palpiteira. Todos. Quando eu coloquei os três aqui, a sua alma deu um palpite aí. Se está certo ou está errado. Sim ou não? Confessa, não peca não mentindo, viu? Então a sua alma fica logo naquela expectativa e fazendo já uma série de conjurações, né? Está certo, está errado, está bonito, está feio, podia ser melhor, né? Quem mexe com arte, então, olha para uma plaquinha dessa, a alma grita e diz assim, uma placa dessa podia ser melhor. Para quem não mexe nessa área, olha e diz assim, não está nem aí, a alma está pensando em outra coisa, está dando palpite em outra situação, né? Talvez alguém está dando palpite aí e diz assim, por que é que não coloca uma mulher para ser alma, né? Então, tem uma série de situações, mas aqui é que é feita a codificação. E dependendo da situação, querido, essa alma ela pode interpretar essa voz que veio, falou de uma forma, esse corpo captou, quando ele joga para a alma pode interpretar totalmente diferente. Uma mesma frase, para duas pessoas, duas almas diferentes, pode ter interpretação totalmente diversa e aleatória. Por quê? Porque a alma tem essa característica de fazer um julgamento prévio e muitas vezes precipitado daquilo que ouve. Enquanto, sabendo que isso ia acontecer, Deus fez o quê? Colocou um espírito dentro do homem. Para quê? Na hora que Deus falasse com o homem, houvesse uma interpretação pelo espírito do homem e não pela alma. Porque a alma, muitas vezes, ela vai ouvir a voz do Senhor e vai ter incredulidade. Já o espírito, quando ele está ligado com Deus, ele consegue absorver e perceber de uma forma totalmente diferente. Então, na verdade, quando Deus quis se comunicar com o ser humano, a gente vai observar que ele queria alcançar todo esse ser humano, ele queria alcançar todo esse corpo humano, ele queria fazer um diferencial para que esse ser humano entendesse realmente a sua voz, né? Então, o corpo ele vai absorver num contexto terreno, daquilo que é expresso. Já a alma, a voz vai chegar até nós, ela vai fazer essas séries de codificações, e agora ela vai pegar essa voz e ela vai fazer uma misturada. Ela vai pegar essa voz e comparar com o seu sentimento, com o seu desejo, com o seu julgamento. Então, a mesma situação, você já passou naquela situação de você dizer assim, eu preciso falar algo para fulano, mas não fala agora não. Deixa para falar depois.
Por quê? Porque a alma dele agora está meio agitada, está meio aborrecida, está meio estufetada, né? Puf. Tem hora que dá até endemoniada, como diz a pastora Danci, né? Então tem hora que você diz assim, deixa para falar depois. Aí você vai lá, muitas vezes dá um trato no corpo, para depois falar para a alma, e assim vai, né? Então, vem todas essas situações se estabelecendo para que essa voz alcance. Enquanto, querido, essa parte que é chamada espírito, é uma parte que foi blindada por Deus. Para quê? Para justamente não ser qualquer tipo de voz que chega até o espírito. Quando Deus criou o homem e colocou no Éden, ele sabia que o homem ia pecar. Sabendo que o homem ia pecar, o que ele fez? Ele já fez nessas dimensões. Quando a serpente chegou até o corpo e falou, começou a provocar as janelas que levam para a alma, os olhos, os ouvidos da mulher, dizendo, olha a árvore, é bonita, foi isso que Deus falou, que vocês não devem comer, vocês serão igual a ele. Quando essa voz entrou, a alma olha de lá e ela começa a dizer, opa, gostei da ideia, gostei de ser igual a Deus. Então, sabendo que isso ia acontecer, que o homem ia pecar, Deus pega e blinda, colocando um espírito dentro do homem. Diferente da comunicação usual do ser humano, que começa lá pelo ouvido e vem para a alma ela vai querer absorver tudo, interpretar do jeito dela e dar a satisfação dela. Por isso que nós dizemos que é um grande perigo quando a pessoa ela é almática. Ou seja, tudo interpreta na alma. Porque até uma palavra direcionada por Deus, uma profecia, pode bater na alma e a alma distorcer totalmente. Está falando isso porque me conhece. Ah, esse profeta aí, não sei não, ele deve ter observado lá minhas redes sociais, por isso que ele está profetizando isso. A alma ela vai tentar distorcer das formas sem nenhum parâmetro. Sabendo disso, Deus fez um outro meio de comunicação para ele. Qual? Se comunicar direto com o espírito humano. Deus pode falar conosco através do corpo, vindo de lá, sim. Essa é a segunda via, a via de emergência de Deus, que é quando ele usa a boca dos profetas. Quando Deus usa a boca dos profetas, os profetas falam diante do nosso corpo e chega até o nosso ouvido e chega à nossa alma. Essa, apesar de ser a forma que mais as pessoas procuram para ouvir a voz de Deus, mas essa não é a forma prioritária que Deus quer falar com o ser humano. Por quê? Porque corre um grande perigo dele falar uma coisa e a alma entender outra totalmente diferente. E ela interpreta e quer cobrar de Deus que faça do jeito que ela interpretou. Muitas vezes Deus diz assim, eu vou pegar você pela mão, vou levantar, não sei o que. A alma pensa logo assim, bom, eu vou virar governador do estado. E começa a cobrar de Deus. E Deus olha e diz assim, sabe de nada, alma, fica quieta, muita calma nessa alma. Ele está querendo falar outra coisa. Então, por isso que Deus ele veio buscar o homem, e depois que o pecado fez uma separação, basicamente nessa região entre alma e espírito, Deus sempre teve como meio de comunicação o espírito humano. Que ele pode falar direto, ele pode convencer, ele pode trabalhar. E aí vem um outro detalhe interessante. Quando nós buscamos a presença do Espírito Santo na nossa vida, é justamente para nós vivermos na contramão do mundo. Para isso foi nos dado o Espírito Santo. Por quê? Porque o mundo, ele vai se comunicar conosco como? Usando as janelas da alma humana que estão no corpo. Quais são as janelas da alma humana? Olhos, ouvidos, nariz, boca e tato, ou seja, os sentidos. Nossos sentidos são as janelas que vai captar e vai levar as informações para a alma. Mas Deus ele sempre quis falar de uma forma diferenciada. E para isso acontecer, para toda essa sistemática acontecer, Deus agora ainda faz uns elos de comunicação no meio. E por isso a gente precisa entender qual voz nós estamos ouvindo e está nos direcionando. Se aquela voz que chega diante de nós, vem ao nosso encontro, chega na nossa alma e nós tomamos decisões a partir daí,
ou se nós já estamos dispostos a receber a voz do Senhor no nosso espírito. Porque quando o Espírito Santo vem habitar numa pessoa, o primeiro lugar que ele habita é no espírito. Porque quando o Espírito Santo começa a habitar nesse espírito, e ele começa a ouvir a voz de Deus, que ele começa a entender, que ele começa a guardar, que ele começa a obedecer a voz de Deus, automaticamente o Espírito coloca governo sobre a nossa alma. A alma quer gritar, e aí nós vamos ver o exemplo como o salmista escreve um salmo que ele diz assim: te aquieta minha alma, espera um pouco, confia em Deus. Aquele texto, querido, do salmo, nada mais é do que o Espírito pregando para a alma. Te aquieta, alma, confia em Deus, espera, tal. Mas a alma, ela não quer esperar, ela não quer se submeter. Então o que é que ela faz? Ela busca outras vozes para poder satisfazer aquilo que ela deseja. Foi por isso que o pecado entrou no mundo. Deus ia ao final do dia, chegava lá, ministrava ao homem, ministrava no seu espírito, dava para ele uma super capacidade, porque quando o Espírito Santo vem no nosso espírito, ele nos capacita, diz a palavra de Deus, de uma forma tão grande e extraordinária, que o homem lá no Éden, ele pode colocar nome de todos os animais, não tinha formação de faculdade nenhuma, mas o homem lá no Éden, ele era botânico, era zoólogo, ele era médico, ele era tudo que você imagina, matemático. A capacidade dele estava lá em cima. Aí você vai dizer: não, pastor, mas foi o pecado que fez, diminuiu lá a capacidade e tal. Ok, mas até os dias de hoje, vou lhe dar um exemplo que você vai confirmar comigo. Uma pessoa que pode ter pouquíssimo estudo, escolaridade, pode não ter tido a oportunidade de conhecer muito, de estudar, mas se o Espírito de Deus vem sobre ele, pergunto eu, essa pessoa não começa a ter uma capacidade acima do normal? Ela começa a falar, ensinar de forma inspirada, ela começa a trazer palavras do céu, ela começa a trazer revelações, ela traz o coração de Deus, que as pessoas olham e dizem assim: como é que essa pessoa que não tem formação, não tem PhD, não tem nem ABCD, sabe tanto? Como é que fala coisas que, quando fala, nos acalma? Porque quando o Espírito faz, o objetivo é justamente esse, é arrefecer a alma, fazer a alma quietar. E aí a gente para e fica: uau! Por isso Deus deixou essa parte para Ele se comunicar, para vir a sua presença, para que essa agora venha aquietar essa alma, e essa alma agora venha controlar esse corpo, para que tenha saúde, para que tenha vida. Mas qual é o grande problema da humanidade hoje? É que se afastou de Deus e agora ela vive com o corpo dominando a alma. Olha a inversão. Qual é o projeto original de Deus? Ele vir habitar no nosso espírito, esse espírito controlar a alma para trazer saúde para o corpo. Mas hoje nós vivemos num mundo tão distorcido, desde que o ser humano deu ouvido à serpente, a Satanás, que agora o corpo ele quer mandar na alma. O corpo chega dia de quarta e domingo e diz assim: ah, não vou para a igreja não, porque eu estou muito cansado. Mas se fosse para fazer outra coisa no mesmo horário, o corpo dizia: opa, estou pãozinho, vamos? É ou não é? É? O corpo chega e diz assim: ah, hoje estou moído. Estou moído, não dou conta de ir para a igreja. Mas fica deitado lá na frente da TV, assiste 3, 4 telejornal, assiste depois a novela, assiste o futebol, assiste o quê? Vai dormir meia-noite, 1 hora, para no outro dia, 6 da manhã, ir trabalhar. É ou não é? Porque o corpo está mandando já na alma, querido. E quando o corpo está mandando na alma, querido, ele está fazendo um outro estrago, porque existe um elo de ligação. O que é que liga esse corpo a essa alma? Aí eu preciso de mais 2 voluntários agora. Afasta aí, corpo, alma e espírito. Vamos colocar aqui uns coleguinhas no meio. Não, é para afastar, não é para chegar. Isso. Fica aqui. E fica aqui. Muito bem. O que é que liga o nosso... Não, fica aí mesmo, é só ele que tem que ajeitar ali. Um pouquinho mais para frente. Aqui. Aí, corpo, te quieta, corpo. O que é que liga o nosso corpo, a nossa alma, que quando o corpo capita, ela não tem conhecimento nenhum, e vai já entregar para a alma a coisa arrumadinha.
justamente a nossa mente. A mente é o elo de ligação entre o corpo e a alma. Por quê? Porque ela faz justamente a interpretação. Quando este corpo vê, essa mente é que vai dizer para a alma o que é que ela está vendo. Porque o corpo em si, a Bíblia diz que o corpo serve para quê? É a embalagem, querido. É um invólucro. Não é à toa que quando a alma sai do corpo, esse corpo fisicamente o que acontece? Morreu. Menos de 24 horas, apodreceu. Então, esse corpo ele vai captar e ele vai agora interpretar e mandar para a alma. Só que quando o corpo começa a mandar no ser humano, ele torna essa mente inválida. Quando o seu corpo começa a mandar em você, querido, e aí isso é muito preocupante, você anula até a sua mente. Por isso é que a Bíblia diz que o nosso corpo tem que ser templo de morada do Espírito, porque se o Espírito Santo vier de lá para cá e todas essas faces e habitar nesse corpo, esse corpo ele é renovado. É renovado. A presença do Espírito Santo cura esse corpo. A presença do Espírito Santo renova esse corpo. A presença do Espírito Santo faz com que um corpo como esse, como de Josué, de Caleb aos 85 anos, quando o Espírito Santo veio e repousou no corpo dele, Caleb com 85 anos dizia o quê? Eu me sinto que eu ainda tenho a força de 40 anos. Se é para partir para cima dos gigantes e lutar, eu estou dentro. Só que tem gente, querido, que está com um corpo de 14, que já está dizendo assim, ai, é uma preguiça, é uma dor, não sei o que mais. Aí o corpo já manda para a alma essa informação. A mente só repara e diz assim, olha, vê o que tu faz aí, porque o corpo já está podre. Porque a mente ela só vai servir de transmissor, ela vai codificar, porque a linguagem que chegou no corpo, para a alma entender, a mente tem que codificar. Por isso que quando nós somos comunicados em um outro idioma, entrou aqui nesse corpo, essa mente tem que ter estudado, aprendido esse idioma, tem que colocar os caracteres desse idioma dentro dela, para poder interpretar, para a alma entender. Porque senão ela vai entender errado. Se entender errado, você já viu o tamanho da confusão que vai dar, né? Vai dar uma confusão imensa, porque sem errar, falando direitinho, a alma já dá problema. Obrigado. Tem hora que chega alguém e diz assim, assim diz o Senhor. Aí passou, a mente já começa a dizer para a alma, presta atenção que Deus está falando. Se essa alma já estiver de lá para cá controlada pelo Espírito, ela para e diz, sim Senhor, fala que teu servo ouve. Agora se essa alma estiver desviada, o que é que ela fala? Que Deus que nada. Isso é conversa, papo furado. Não tem nada a ver, né? Isso é para dobrar a gente, pensar que a gente é burro. E aí Deus também fez um elo de ligação entre a alma e o espírito, que é o que nós chamamos particularmente dentro do contexto bíblico de coração. Bate, 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 coração. Só que coração, quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do músculo cardíaco, que vai bombar o sangue aí para circular no seu corpo. Ela está falando justamente de um elo de ligação entre a alma e o espírito, que agora ouve de Deus e vai não interpretar como a mente interpreta de forma racional, mas ela vai se submeter a entender o que Deus está querendo. E aí acontece algo dentro de nós que a Bíblia chama de quebrantamento. Nós somos quebrantados. Por que é que a pessoa vai mudar agora tanto de comportamento? Porque em vez dela ouvir de lá para cá a voz, interpretar toda errada e a alma explodir, ela ouve o Espírito de Deus. Esse coração agora, ele vai tratar, vai passar essa informação para a alma, agora de uma forma tão diferente, de uma forma tão submissa, tão quebrantada à presença de Deus, que ela chega como se fosse inundando a alma, e a alma, por mais inquieta que esteja, ela começa a se submeter, a entender o que Deus quer.
Aí você já vai ter a primeira noção de quem você está ouvindo. Porque se o que você ouve até os dias de hoje é só aquilo que parte do seu corpo, meu irmão, essa voz, ela pode vir com um propósito, mas quando chegar na sua alma, ela pode distorcer totalmente o propósito. Agora, quando você passa a ouvir a voz de Deus, que essa voz começa pelo seu espírito, quando chega na sua alma, o que é que acontece? Ela vem justamente com a força da palavra de Deus, com a unção, com o poder de Deus, e essa alma agora ela começa a ser submetida à vontade de Deus. Para poder ela experimentar o que a Bíblia diz, o que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. E aí, quando a voz ela vem alcançar o nosso corpo, como eu falei para você, ela vai entrar lá nos nossos ossos, e o nome dos ossos é o mastoide e o temporal. Então, aqui ao lado da orelha, como nós dizemos aqui, dos ouvidos, né? Então, vem de lá, e o máximo que essa voz vem, ela vai ser codificada nessa mente, e ela vai alcançar agora essa alma. Quando essa voz ela alcança o nosso corpo, pode ter resultado nenhum. Pode ser, faz a menor diferença. Porque se na hora que a voz chegar no corpo, você não interligar na hora para interpretar, você depois diz assim, você falou? Nem me lembro. Por quê? Porque bateu no corpo e voltou. Porque ele só absorve quando ele joga para a mente interpretar e passar informação para essa alma, né? Quando essa voz alcança a alma, que é o ponto nervoso da onde chega a voz, essa voz agora ela é codificada, passa para dentro de nós e ela começa a gerar dentro de nós crenças, sentimentos, começa a gerar dentro de nós vontades, vibrações, experiências, move muito com o que nós temos chamado temperamento, tudo da voz que vem chegando dentro da nossa alma. E por que é que o ser humano anda tão perdido, tão longe de entender a vontade de Deus para a sua vida? E o grande problema é que muitas vezes nós estamos na presença de Deus, na casa do Senhor, e o indivíduo diz assim, mas eu ainda não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. É porque a única voz que tem alcançado, por mais que seja da pregação da palavra, só está entrando no seu corpo e chegando na sua alma. E aí se torna aquele cristão almático. Qual é o problema de ser um cristão almático? Ele pode se tornar incrédulo. Deus fazendo, acontecendo e a alma julgando. Ah, isso foi Deus, isso aqui eu acho que não foi Deus não. A alma ela chega a uma incredulidade tão grande que ela chega a dizer assim, nem Deus faz, nem Deus transforma. Coloca barreira, coloca dificuldade. Mas quando nós nos tornamos, por isso que o apóstolo Paulo fala do quê? Do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. Muitas vezes nós entendemos, carnal é aquele pessoa que nunca conheceu Jesus. Não, esse é o homem natural. O homem carnal é aquele que já conheceu Jesus, mas tudo que ele recebe são de vozes a partir da terra, que chega na sua alma e carne. Na Bíblia não está falando de estrutura de corpo, nervos, músculos. Está falando justamente desse posicionamento da alma de interpretar, de lutar contra os princípios da palavra de Deus. Por isso que o homem entra em caminhos de rebelião, por isso que o homem entra em caminhos de descrença, de apostasia contra a palavra de Deus. Por quê? Porque ele ainda é carnal, teve uma experiência com Deus, mas ele tenta reter toda a palavra na sua alma e interpretar do seu jeito. Mas quando uma palavra vem de Deus, seja Deus falando pessoalmente, seja pela boca de um profeta, seja uma pregação, seja até pela boca de um animal ou de um ímpio, e mesmo entrando pelo corpo, mas se essa voz chegar ao espírito, muda totalmente a história. Totalmente. Que o indivíduo ele começa a ouvir, a entender, a perceber, e aí ele faz algo diferente.
É como se entrasse de lá, trazendo todas as mazelas do ser humano, mas quando chega aqui, que defronta com a palavra de Deus, uma das características da palavra de Deus é água, e água serve, entre outras coisas, para limpar. Bateu no nosso espírito, cheio do Espírito Santo, o que é que faz? Limpa aquela informação, e quando manda de volta essa informação, a mesma palavra quebranta alguém. Por isso é que nós vamos ver Deus falando na igreja e pessoas tendo reações diferentes. Porque aquele que ouvir e deixar a palavra vir até a sua alma, ele vai ter um nível de interpretação. Agora, aquele que deixa a palavra vir até o seu espírito, quando volta daqui para lá, ela volta limpa e volta com fé. Vou lhe dar um exemplo. Quando se fala em finanças, em dinheiro. Falamos sobre dízimo na igreja. Vem a informação de lá para cá, o almático ele começa a bater logo, a alma começa a dizer assim, o que é isso, deixa de ser besta, você vai dar dinheiro, não sei quem mais vão te roubar, e tal. O que é que vão fazer com o seu dinheiro na igreja? A alma quer saber. O que é que vão fazer? Vão gastar correto? Não vão? Estão gastando com o quê? Porque a informação vem suja. Ela vem com os conceitos do mundo. E o conceito do mundo, aonde começou essa voz vir, é o quê? Os piores possíveis, porque o mundo já está no maligno. Ela já vem com uma conotação maligna. Mas quando você começa a ter uma experiência de verdade com Deus, com o Espírito Santo, que essa informação vem e ela bate aqui no teu espírito, ela volta com uma posição de fé. E aí ela já entende que não se trata mais de dinheiro. Já se trata o quê? De obediência, se trata de honra, se trata de propósito, se trata de desafio, se trata do quê? De Deus movendo. Então, quando vem esse desafio que bate a palavra no espírito, você não tem problema de entrar no desafio de oferta. Agora, quando bate na sua alma, você fecha os dois bolsos, dá vontade de ir para o banheiro, dá vontade de ir embora, o telefone toca, você vaza. Mas quando bate no seu espírito, não. Deus desafiou, a alma já começa a gritar, não, tudo isso não. Aí o espírito diz assim, te acalma, alma, que eu sei em quem é o Deus em quem eu confio. E eu sei que Ele é poderoso para multiplicar o meu tesouro. E aí o que é que Ele faz? Ele manda de volta e a alma tem que ficar ali querendo gritar para um lado e para o outro, e o espírito pega. Por que é que o espírito ele tem mais autoridade que a alma? Porque é a parte que Deus habita. E aonde Deus habita, Ele reina. E na hora que Ele reina, todos os outros têm que submeter, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Aí nós conseguimos dominar até a nossa alma. Agora, se não, querido, vai dar problema. A vida toda vai ficar dando os probleminhas aí, um atrás do outro. Então, nós precisamos, querido, dentre outras coisas, todos os dias nós precisamos evangelizar, catequizar a nossa alma. Por isso, Deus deixou a sua palavra. Porque quando eu leio a palavra de Deus, eu não tenho que ler e interpretar apenas dentro da minha mente. A minha oração tem que ser o quê? Que o Espírito Santo faça interpretação. E aí Ele vai começar a falar e essa palavra vai ficar depositada no meu coração. Eu escondi a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. E aí na hora que você pega essa palavra... E essa palavra mora no seu coração, essa palavra agora ela vai ter o poder de dominar a alma, ela vai convencer a minha mente do pecado, da justiça e do juízo, e essa palavra, a Bíblia diz que ela é remédio, ela sara até o meu corpo. Mas essa palavra, ela precisa ser ouvida no Espírito. Então, querido, hoje... Dentro dessa pergunta, o que é que você tem ouvido? Qual voz tem te alcançado? Nós precisamos ser alcançados pela voz de Deus que chega ao nosso espírito. E muitas dessas vezes, para essa voz chegar no espírito, nós temos que quebrantar esse corpo, essa mente, essa alma. Por isso é que Deus nos deu uma arma poderosa chamada jejum. Para que é que serve o jejum? Para justamente abater todos esses quatro, para poder nós começarmos a ouvir a voz do Espírito. Quando você jejua corretamente, você fica ou não fica mais sensível à presença de Deus e à voz de Deus? Sim ou não? Sim, por quê? Porque o jejum ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esses quatro aqui e vai rebaixar. Primeiro quem começa a reclamar é o corpo. Ainda mais esse corpo aqui, ó, que não come quase nada.
começa a gritar esse corpo, dizendo assim, estou com fome. Aí passa a informação para cá e a alma diz assim, é verdade, nós precisamos comer. Não sei para que esse negócio de jejum. Aí a alma começa a negociar. Não, a gente come hoje, aumenta um dia de jejum lá na frente. Essa alma começa a negociar e dizer assim, mas ninguém está vendo, a gente come escondido. Aí essa alma começa a negociar e diz assim, não, troca o jejum. Essa alma, se ela estiver desviada, ela vai dizer assim, mas para que esse negócio de jejum? É invenção lá da igreja. O pastor que já inventou essa história. Aí essa alma então convertida, ela diz assim, eu ainda nem vi isso na Bíblia. Também ela não leu. Né? Só que quando você leva a sério, querido, o jejum, ele vai quebrantando e quebranta até o nosso coração. A gente fica mais sensível diante de Deus, a gente fica mais posicionado diante de Deus. A gente não tem problema de chorar diante de Deus, de se derramar diante de Deus, de se submeter à vontade de Deus, porque isso está tudo dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós fortalecemos o nosso espírito. Quando nós lemos a palavra de Deus é a mesma coisa, apesar de começar lá nos olhos, você tem que orar e dizer, Senhor, que a tua palavra venha e alcance o meu espírito. Porque se a palavra ficar só lá na mente, querido, você acaba pegando a palavra de Deus e se tornando incrédulo, porque você começa a interpretar aqui de forma humana a palavra de Deus. E aí na hora que interpreta de forma humana, só que a alma queria. Aí a alma diz assim, tá vendo? Não é só eu que penso assim, eu estou certo, ó, meu parceiro aqui já me passou a informação que a Bíblia está errada. E aí ele começa a se tornar incrédulo à palavra de Deus. Pois nós precisamos começar a escutar a voz que vai fazer a diferença nas nossas vidas através do nosso espírito. Porque, querido, é justamente essa voz que vai fazer toda a diferença. O Senhor chegava lá no Éden, vamos voltar na criação. O Senhor chegava no Éden e começava a conversar com o homem, aquele negócio todo, deixava a palavra no espírito do homem. O homem pegava, no outro dia saía lá, olhando para os animais, acertava os nomes direitinho. Olhou para aquele ser e dizia assim, a partir de hoje te chamarás vaca. Eu pergunto, a vaca não tem cara de vaca? Já imaginou de colocar o nome de macaco na vaca? Não ia combinar. Por quê? Porque o homem estava agindo pelo espírito. Agora, se ele estivesse agindo pela carne, pelo corpo, meu irmão, é capaz de ter colocado o nome da vaca de paralelepípedo. Ia ficar meio complicado, né? Já pensou você chegar de manhã na padaria e dizer assim, me dá 1 litro de paralelepípedo? Ia ficar meio complicado o negócio. Talvez teve uns que ia ficar lá, me dá 1 litro de aquele negócio branco que sai lá daquele bicho. Mas acertou, por quê? Porque ele era direcionado pelo Espírito, era o Espírito que falava mais alto. Mas quando o homem pecou, o pecado, ele vem se enraizar, ele vem dominar onde no ser humano? O coração. O pecado, ele vem justamente para quê? Para contaminar o coração. E quando contamina o coração, esse coração agora, ele passa a ser uma barreira de separação do espírito com o restante. E aí esse indivíduo, por causa do pecado, ele não tem mais agora os seus ouvidos aqui atinados para ouvir a voz de Deus. Por isso a Bíblia diz o quê? Os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Por quê? Porque na hora que o pecado vem aqui e faz essa separação, Deus preserva o espírito humano fora do pecado. O pecado vai atingir o restante. O indivíduo começa a pecar no seu corpo, com práticas que você olha e diz assim, não tem como o ser humano fazer um negócio desse, mas faz. A mente começa a guerrear contra tudo que é verdade, tudo que é santo, tudo que é da palavra de Deus. Ela começa a ficar distorcida e muitas vezes até doente. A alma então já se expõe e mostra tudo que ela tinha escondido. E o coração fica sendo aqui agora a barreira que recebeu o pecado. E por que é que Deus não deixa o pecado alcançar o espírito? Porque senão ele não tinha como mais se comunicar com esse ser humano. Ele não tinha mais como resgatar esse ser humano, então ele deixou uma parte reservada.
E agora o que é que ele faz? Mesmo o homem estando no mundo, nos seus pecados, fazendo tudo que não presta, que quem olha humanamente interpreta com a alma e diz assim, esse aqui não tem mais jeito, esse aqui não tem mais solução, esse aqui, ó, nem o diabo quer lá para fazer concorrência para ele. Deus está olhando e está dizendo assim, está na hora de usar a arma secreta. Aí o Espírito Santo vem e começa a falar nesse espírito. Primeiros dias dá uma reação, o indivíduo começa a achar que ele está louco, ele começa a entrar em parafuso, ele começa a dizer, está acontecendo um negócio esquisito comigo, eu não estou entendendo, eu acho que eu vou ficar louco. Por quê? Porque está falando aqui, o coração ainda não está conseguindo, ainda está na fase que quando Deus começa a falar aqui, esse espírito começa a lavar esse coração. Mas só que a mente lá diz assim, peraí, como essa informação não passou por aqui? Devo estar ficando louco. Estou pirando. E aí o Espírito Santo ele vai trabalhando nesse espírito, vai trazendo palavra, vai convencendo, vai limpando esse coração, vai limpando. Por isso que o Senhor, quando vai salvar alguém, ele diz assim, filho meu, me dá o teu coração, porque o espírito já é dele. Por que é que ele pede o coração? Porque é justamente o próximo passo que ele vai dar para transformar o homem. Ele ganhou o território do coração do homem. Aí o homem começa a amar a Deus. O homem começa agora a temer a Deus. O homem agora começa a se submeter a Deus. E aí com isso ele vai como uma avalanche, transformando essa alma, e de uma alma incrédula, ela começa a confiar. Mas se foi Deus que falou, eu vou arriscar, vou confiar. E ela vai confiando. E aí, quando a mente começa, aí ela já passa informação daqui para lá. Olha, você já me deu muita informação, mas deixa eu te dar uma informação novinha daqui para lá. Deus falou lá no espírito, aqui no coração, e já transformou aqui dentro. Então faz o seguinte, para de pensar do jeito que tu pensa, e vamos tentar interpretar aqui o que foi falado aqui. E aí, Deus vai fazendo a transformação até que esse ser passa a ser templo de morada da presença de Deus. Qual é a parte que a Bíblia diz que se torna templo de morada da presença de Deus? O corpo, porque é a última parte a ser conquistada. Você não aceita Jesus no seu corpo, você aceita no seu coração, porque o Espírito já é dele. Você aceitou Jesus, por isso que a gente diz assim, eu aceitei de todo o coração, porque o Espírito já é de Deus. Até na hora que morre, o que é que acontece? Corpo volta para a terra. O que eu fiz? A mente desliga. Parou o funcionamento. Não serve mais para nada. Não é à toa que tem muitas vezes que o indivíduo, ouviu falar da morte cerebral? Ela apagou, mas o corpo ainda está vivo. Porque na hora que vem a morte, ela apaga. A alma vai ter que voltar a se apresentar diante de Deus para prestar conta. Porque essa parte inquieta e tudo mais aqui vai prestar conta diante do Senhor. E que vai se apresentar diante do tribunal de Deus. Por isso é que nós temos que converter a nossa alma. Te converte, viu, alma? E o coração, ele está lá no meio dizendo assim, não, pode, Deus fala que o teu servo ouve. Que ele começa a ouvir pelo coração. Não ouve mais pelo ouvido. Não ouve mais pela mente. Ele começa a ouvir pelo coração. E o Espírito, por mais que o homem seja o pior, mais vil pecador na terra, o livro de Eclesiastes diz que quando o homem morre, o Espírito volta para onde? Para Deus que o fez, porque essa parte aqui só é de Deus. Então o que é que nós precisamos ouvir e buscar uma transformação? No nosso coração. O nosso coração tem que começar a ser informado, municiado, está ávido a ouvir a voz de Deus. Agora, sabe qual é o nosso grande problema e detalhe? É que a alma, ela passa uma informação para nós ficarmos bem preguiçosos e dizer assim, não, você já aceitou Jesus, está tudo resolvido. Está tudo certo. Tudo certo, somos crentes, estamos indo para o céu, né? Aquele negócio de barulho, de oba-oba. Aí que vem o grande problema. Aí a gente passa a não ouvir a voz de Deus, a gente passa a ouvir outras vozes. E até o dia que o negócio aperta, a gente quer ler Bíblia assim, aí o indivíduo ele começa a querer fazer roleta russa da Bíblia, né?
Eu vou abrir em algum lugar para Deus falar comigo. Quem é que faz roleta russa na Bíblia? A mente. Ela está tão desesperada, porque já a alma está em conflito aqui, e como ela está interligada, está sobrando para ela também algumas reações, aí o indivíduo ele pega e começa a abrir a Bíblia fazendo roleta russa. Deus tem que falar comigo, Deus tem que falar comigo, eu não sei o que mais. E aí ele abre lá naquele texto de Judas, diz assim: saindo Judas foi se enforcar de sangue de Jesus. Aí ele fecha a Bíblia de novo. Ah não, eu vou abrir em outro lugar. Ele abre no outro versículo, está escrito assim: o que tem que fazer faz depressa. Aí é que pira de vez. Mas mesmo esse texto, quando ele é lido pelo nosso espírito, e Judas saiu para se enforcar, o espírito começa a interpretar. Por que aconteceu isso? Porque ele não ouviu a voz do Criador, ele não ouviu a voz do Eterno, ele não se submeteu. Aí ele começa a testemunhar para o coração e diz assim: então, coração, te converte, para tu não ter o mesmo resultado que teve Judas. Mesmo o texto sendo, vamos dizer assim, o mais duro da palavra, você aceita com satisfação. O seu coração começa a absorver aquilo ali com gratidão. Por mais que seja um texto de repreensão, por mais que seja uma palavra dura, por mais que seja uma palavra até de juízo e de castigo. Vou lhe dar um exemplo na Bíblia. O rei Ezequias. O profeta chega lá e diz assim: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Meu irmão, se ele absorve isso e só na mente dele, ele ficava doente na hora, sim ou não? Porque tem gente que fica doente só de ouvir as coisas. Ó, está tendo aí uma nova variante. Aí ele vai lá na Volkswagen para saber se lançaram uma variante nova. Piadinha foi ruim, né? Mas é para isso mesmo. Foi ver se o indivíduo absorve. A alma já começou a gritar aqui: piadinha ruim. Meu coração até doeu. Olha, para ver que o espírito ficou sereno, quieto, tranquilo, confiando em Deus. Mas a alma já começou a piar. A piadinha é ruim. Mas aí começa, meu irmão, qualquer notícia que vem, chega, essa mente interpreta pela informação que foi vista por esse corpo, que foi ouvida por esse corpo, começa a interpretar, e o indivíduo fica doente. Fica doente. Mas se esse indivíduo, ele tem um reservatório no seu coração da palavra de Deus, a informação vem de lá para cá. Quando bate nesse coração aqui, o Espírito só olha para ele e diz assim: eu já te ensinei. Aí o Espírito diz assim: pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor é meu escudo, é minha fortaleza, é minha proteção. Por quê? Porque ele tem um reservatório dentro dele, que veio da voz de Deus. Porque Bíblia, querida, é a voz de Deus falando conosco. Agora nós precisamos ter o hábito de ler essa palavra e guardar no nosso coração, lá na mente. Não adianta você decorar a Bíblia inteira, não adianta você decorar textos e textos da Bíblia, querido, e não quebrantar-se diante desse texto, vai ficar só na sua mente, não vai resolver. Mas quando você absorve essa palavra e ela chega no seu coração, começa a fazer mudança na sua vida, aí você começa a desenvolver algo na sua vida chamado fé. E sem fé é impossível agradar quem? A Deus. A fé, inclusive, ela vai alcançar todas as dimensões da nossa vida. A fé vem por onde? Primeiro pelo ouvir da palavra de Deus. Primeiro, a fé alcança o nosso corpo. Começa a brigar com a mente, porque a mente é razão. E a razão começa a brigar com a fé. Um com o outro. Por isso que o apóstolo Tiago, ele pega e diz assim: vamos ajeitar esse negócio? A fé sem obra é morta. Vamos ver se a gente une aqui os dois? Para ver se o negócio funciona? E o apóstolo Paulo faz isso, o apóstolo Tiago faz isso de forma maravilhosa, mas isso eu prego outro dia. Para poder o quê? Essa fé agora, ela alcançar a nossa alma. Quando a fé alcança a alma, querida, essa alma começa a produzir o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, bondade, benignidade, alegria, mansidão, domínio próprio, é para controlar quem? A alma. A alma que precisa de domínio próprio, ela que precisa ser controlada, ela precisa de mansidão, ela que precisa ser bondosa, ela que precisa ser longânima. Mas a fé também, querida, ela pode ultrapassar o nosso coração, se encontrar com o Espírito e vira dom. Aí vem o dom da fé. Que o cara crer,
acima do natural. Pela fé, Abraão cria que o seu filho, mesmo depois de morto das cinzas, poderia se levantar. Romanos capítulo 4. Por quê? Porque essa fé agora alcançou até o seu espírito, confortou o seu coração, sabendo que mesmo que ele sacrificasse Isaac das cinzas, Deus levantava outro. Agora, se ele não faz isso, se ele interpreta pela mente, ele nem levava Isaac para o Moriá. Você está vendo a diferença quando você ouve uma voz, mesmo sendo de Deus? Se essa voz tiver o hábito só de entrar pelo seu corpo, só de chegar na sua mente, você ainda pode duvidar plenamente da palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus chegar até você, querido, você precisa abrir o seu coração para absorver essa palavra. Porque na hora que você absorve essa palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, por mais que você não entenda, quem é que vai interpretar para esse coração? A presença de Deus no espírito do homem. Vem Deus no espírito humano e ele começa a interpretar, acalmar esse coração. Ele começa a trazer paz, shalom nesse coração. E esse coração agora ele passa a confiar, crer. E aí quando vem nessa dimensão daqui para lá, que ele fica mais fácil da gente crer, do que quando vem de lá para cá. E porque aqui muitas vezes nós estamos tempos e tempos na presença do Senhor, e nós ainda estamos brigando com Deus, ainda estamos discutindo com Deus, estamos dizendo, Deus esqueceu de mim, porque Deus não fala comigo, porque Deus faz para os outros e não faz para mim, e isso, aquilo outro tal, porque você está querendo ouvir a voz do Senhor apenas na dimensão corpo e mente e na alma. Quando chega na alma, a alma vai entrar em choque. Mas quando você passa a ouvir a voz do Senhor dentro do seu espírito, e deixa que essa voz transforme o coração, querido, vai fazer toda a diferença. Olha o que é que a Bíblia fala sobre a voz do Senhor. Tem um salmo na Bíblia que fala especificamente sobre a voz do Senhor. É o Salmo 29. Olha o que o Salmo 29 diz sobre a voz do Senhor. Anjos, louvem a Deus, o Senhor. Louve a sua glória, o seu poder. Dê ao Senhor honra a que Ele merece. Curve-se diante do Senhor, o santo Deus, quando Ele aparecer. Irmão, quando vem uma palavra dessa para nós, olha, se curve diante de Deus. Se vem de lá do teu corpo, chega na tua mente, tem ou não tem resistência? Tem ou não tem? Demais. Agora, quando uma palavra dessa chega, impacta teu espírito e diz assim, curvem-se diante de Deus, o coração já se derrama. Já se rende. Já se rende. Por isso que a voz do Senhor, querido, não é para ser interpretada pelo nosso corpo, pela nossa mente. A voz do Senhor, ela tem que chegar no nosso espírito. Nós temos que aprender a ouvir Deus no nosso espírito. E aí continua o Salmo, dizendo, a voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. Até o mar, querido, é mais convertido que nós. Porque ele ouve a voz do Senhor e obedece. Nós ouvimos e não obedecemos. O mar lá estava todo revoltado, todo revolto. Jesus pegou assim, mar, aquieta-te. E o que foi que aconteceu? Se fez bonança. Mas está na Bíblia. O mar ouve a voz do Senhor e obedece. Né? A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra os cedros dos montes do Líbano. Os montes do Líbano, ele faz saltar como bezerro. O monte Hermon, ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam, glória a Deus. O Senhor reina sobre as águas profundas, como o rei que governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e abençoa, dando-lhe shalom, dando paz. Qual é o resultado que eu tenho quando eu começo a ouvir a voz do Senhor? Eu começo a ter paz. Eu começo a ter shalom. Quem ouve a voz do Senhor, meu irmão, pode estar desabando do lado dele. Ele está dizendo o quê? Eu sei o Deus em quem confio.
eu conheço a voz do meu Senhor. Ele manda até o mar aquietar e o mar aquieta. Então calma, te aquieta, porque o Senhor falou. Foi o Senhor que disse. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, mente, tu pode não estar entendendo, mas te submete. Quando nós passamos a ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor começa a conduzir a nossa vida, querido, nós vivemos num outro nível. Aí nós vamos começar a viver em novidade de vida. Porque quando eu ouço de lá para cá, a mente ela vai interpretar pelo que ela já sabe. Então tudo vai se tornar normal. Tudo vai se tornar como era. A alma vai dar respaldo e vai dizer, é isso aí, é esse o limite. Mas quando eu começo a ouvir a voz do Senhor, que ela chega no meu espírito, chega no meu coração, eu vou viver em novidade de vida. Porque aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, passou pela mente, pela alma e ainda nem penetrou o coração humano, é o que Deus já reservou para nos inundar, para encher a nossa vida. Por isso que nós precisamos, querido, passar a ouvir a voz do Senhor. Porque enquanto Adão e Eva ouviam a voz do Senhor, queridos, eles estavam acima da média, eles estavam acima da sua própria capacidade humana. Mas no dia que eles ouviram a voz da serpente, perdeu tudo. Qual voz você tem ouvido, meu querido? A voz da serpente, que vem trazendo incredulidade, que vem colocando você contra Deus, duvidando do que Deus é, do que Ele fala, achando, interpretando a mente e a alma, interpretando pelas circunstâncias do momento, dizendo, essa palavra era lá do antepassado, isso é coisa lá do Antigo Testamento, isso é coisa lá da igreja primitiva. Mas quando eu ouço a voz do Senhor, eu começo a saber de coisa que os outros não sabem, que o mundo começa a entrar em parafuso e dizer assim, mas como é que pode isso acontecer? Essa pessoa não é um intelectual, não é um PhD, mas ele sabe coisas que a gente não sabe, ele fala coisas que para nós é assombrosa, ele fala coisas para nós que a gente fica assim, da onde veio tanta sabedoria? Veio de alguém que foi instruído pela voz do Eterno, foi instruído pela voz de Deus, que agora começa a falar, não do presente que a mente interpretou, mas começa a falar do futuro, começa a profetizar o futuro, começa a declarar mudança, começa a declarar o que Deus vai fazer, começa a proclamar o que Deus falou para ele. E quando Deus fala no nosso espírito, que chega no nosso coração, que nós colocamos para fora, para o homem natural é loucura, porque ele está com a mente no dia a dia, e o coração pode ser elevado a ouvir a voz do Senhor, a viver à frente do seu tempo. O Senhor fala a Noé, diz assim, faz uma arca. A mente diz assim, arca para quê? Eu nunca vi chuva, até hoje só o orvalho cai de noite, vai encher essa terra? A alma começou a zombar. Não, de jeito nenhum. Mas Noé ouviu no seu espírito, e Deus disse assim, olha, lá na frente vai cair tanta água do céu, eu vou abrir os portais do céu, vai cair tanta água que vai inundar tudo. Acreditou, convenceu o espírito convenceu o coração agora botou ordem em cima, eles foram construir a arca. E haja receber afronta, haja receber vozes externas, haja receber voz de murmuração, haja receber voz de denegrir, piada, começou a receber, tudo foi tipo de vozes. Por que Noé não desistiu? Porque ele ouviu a voz do Senhor no seu espírito, e a voz estava guardada no coração. Quando você ouve a voz do Senhor no seu espírito e guarda no seu coração, não são circunstâncias econômicas, não são condições sanitárias, não são notícias de telejornais, não é a boca do ímpio, não é a voz da serpente, querido, que vai roubar a tua fé e vai te diminuir, não é probleminha, picuinha com os outros que você vai interpretar na alma e dizer, eu vou sair da igreja porque ninguém olha para mim, ninguém me vê, ninguém me abençoa, não sei o que, não, mas quando você ouve no seu espírito, você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, e você se torna indesistível. Pode acontecer o que acontecer, você torna indesistível.
dependendo da voz que você ouve. Quando a terra era um caos, mas bradou a voz do Eterno e disse: raiar. E agora começa a aparecer luz no meio das trevas. É a mesma coisa, querido. A nossa Gênesis é o nosso espírito. Qual é a definição bíblica de um ser humano? O ser humano é um espírito que contém uma alma dentro de um corpo. Essa é a definição bíblica. Por quê? Porque Deus sempre quer começar a se comunicar conosco pelo nosso espírito. Agora, qual é a definição humana? Terrena. É um corpo. Nasceu um feto, um corpo. Que a gente vai ver se as faculdades mentais deles estão certas, perfeitas. Tem que cuidar para os sentimentos dele não se perverterem. Para poder essa pessoa ter um coração amável. Essa é a luta do mundo. Por isso que a maioria do ser humano dá errado. Porque vive no padrão do mundo. Agora, quando eu vivo no padrão de Deus, que eu sou um espírito que ouve a voz do Senhor, a voz do meu Criador, eu me submeto, aceito Ele no meu coração, para Ele se tornar Senhor da minha vida, Ele começa a reinar no lugar da alma. E aí Ele começa a controlar a minha vida. Mas quando eu ouço só o mundo, a alma pega e diz assim: opa, está desocupado o trono, então eu vou reinar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é Senhor e nós somos servos. Por quê? Porque nós nos submetemos ao reinado de Deus. Agora, quando o indivíduo está fora, ele não quer ter Senhor sobre a sua vida. Ele não quer ter obediência, ele não quer ter submissão. Por quê? Porque ele acha que o trono está vazio e quem quer mandar é a alma, os desejos dele. As vontades dele tem que vir em primeiro lugar. E o mais triste ainda é quando nós conhecemos Jesus, aceitamos Jesus e ficamos assim. Chegando na casa do Senhor, queremos que a nossa vontade prevaleça. Que o que eu acho está certo. Isso mostra que a alma está reinando. Que a voz que você está ouvindo são vozes que não estão vindo de Deus. Mas hoje, querido, eu quero, diante dessa interrogação, desafiar você a sair daqui tendo uma resposta dizendo assim: a voz que tem me alcançado é a voz de Deus. É a voz do seu Espírito, é a voz da sua palavra. Além de paz, o que mais eu tenho de resultado? Está na Bíblia, meu irmão. Deuteronômio 28, 1 e 2. Deuteronômio 28, 1 e 2. Olha o resultado de quem se propõe a ouvir a voz de Deus. Diz assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus. Ouviu o quê? De quem? Do Senhor teu Deus. Tendo cuidado de guardar. Onde é que eu guardo a voz do Senhor? No meu coração. Os seus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvirdes a voz do Senhor. Quer ser abençoado? Quer ser alcançado por toda sorte de bênção? Passe a ouvir a voz do Senhor. Alabacanta, arabaxurianda e canta. Quando você ouve a voz do Senhor, Deus diz assim: eu te exalto. Sou eu que tomo pela mão direita e te exalto. Cumpre o que diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 7 e 8. O Senhor pega o homem que está no montouro. A tradução correta, querido, é fezes. Pega o homem que está na merda, toma pela mão e faz assentar-se entre príncipes, porque ele ouviu a voz do Senhor. E aí diz assim: olha, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançará. Quando você ouve a voz do Senhor, querido, pode ter certeza que bênção não erra endereço, ela te alcança. O GPS da bênção, ela é ligada aonde? Onde está a voz do Senhor.
Onde se guarda a voz do Senhor, querido, é o ponto de marcação para a bênção vir de lá procurando e achar. Agora, se eu não der ouvido à voz do Senhor, o que é que acontece? Está no mesmo capítulo 28, versículo 15 de Deuteronômio. Diz assim: se porém não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e não cuidares em guardar para cumprir os seus mandamentos, ou seja, você não dá ouvido, muito menos guarda, o que é que diz? Que hoje te ordeno, virão sobre ti as maldições e te alcançarão. Olha o oposto. Se eu ouço a voz do Senhor, todas as sortes de bênção, todos os tipos de bênção me procuram. Agora, se eu não ouvir a voz do Senhor, começo a ouvir a voz de serpente, a voz do ímpio, a voz do mundo, a voz do incrédulo, o que é que vem? Maldição. E maldição, diferente do que você possa conhecer sobre Bíblia, maldição é uma ferramenta criada por Deus. Porque na Bíblia quem amaldiçoa não é o diabo, é Deus. Onde está isso na Bíblia? Êxodo 20, versículo 4. Eu sou o Senhor que visito com maldição até a terceira e quarta geração daqueles que me desonram. Mas também visita até 1000 gerações aqueles que me honram, aqueles que ouvem a minha voz. Maldição é uma ferramenta didática de Deus. É mais ou menos Deus dizendo assim: você não quer ouvir minha voz? Se você ouvir, eu abençoo daqui para lá, até o seu corpo é curado. Não é à toa que quando tem alguém doente, a gente coloca a mão sobre ele, ora e repreende a enfermidade, e aquela voz que saiu da sua boca, que é a voz de Deus, é a voz da palavra de Deus, vai lá no corpo e cura. Por isso que acontece milagre. Agora, se não quiseres ouvir minha voz, o que é que Deus diz assim? Coração, te acalma, te aquieta. Eu tenho o plano B. Qual é o plano B? Deixa daqui para lá ficar debaixo de maldição. Mas maldição, pastor, isso é coisa do inferno do diabo. Não, é pedagogia de Deus. Porque quando o negócio aperta de lá para cá, que a mente começa a questionar a alma. E agora, alma? Você tinha resposta para tudo, e agora o que é que nós vamos fazer? E a alma diz assim: não sei. Aí fica desesperado. Aí começa a combinar os dois: vamos nos matar. Aí vem o suicídio. Ou então a mente começa a dizer para a alma, diz assim: não tem mais jeito, tem solução. E a alma se abate, entra em depressão. Tem as doenças psicossomáticas, que começa a arrebentar aqui, dói lá no corpo, e o corpo fica aqui: mas eu estou pagando esse preço por quê? Está doendo aqui, eu não sei nem da onde. Isso é maldição. As maldições, muitas vezes hereditárias, vai passando doença de familiar para familiar. As maldições voluntárias, involuntárias, aquilo que você já conhece. Porque é a forma de Deus pressionar essa mente, essa alma, para até ele se render e dizer assim: nós não temos resposta, não temos saída. Vamos passar a ouvir, quem sabe. Aí eles se aquietam e começam a ouvir a voz do Senhor lá no espírito do homem, dizendo assim: filho meu, volta. Filho meu, te arrepende. Volta ao teu primeiro amor. Volta às tuas primeiras obras. Lembra de onde caíste. Volta ao teu primeiro amor, que é guardado no coração. E quando esse divino começa a ver uma transformação, ele começa a acreditar no seu, o Espírito começa a testemunhar para o coração e diz assim: lembra do sacrifício na cruz do Calvário, porque lá foi levado as nossas dores e maldições, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quando eles não têm mais resposta lá, o coração começa a dizer assim: tem uma saída, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele vai quebrar essa maldição, e esse precioso sangue sai limpando e transformando eu e você em uma nova criatura. Pode celebrar o Senhor, meu irmão. Você é nova criatura redimida pelo sangue. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então hoje nós precisamos decidir, querido, qual voz a partir de hoje vai continuar nos alcançando. Por isso nós precisamos todos os dias. Quando, querido? Todos os dias
buscarmos a voz do Senhor. Pastor, mas eu não tenho dom, eu gostaria tanto de orar. Eu acho tão bonito quando as pessoas olham e dizem assim: Deus falou comigo. E eu fico em parafuso assim: por que não fala comigo? Porque você está buscando outras fontes. Mas se diligentemente você buscar o Senhor com todo o coração, Ele não se esconderá de você. Por isso que cristão de verdade todo dia tem que fazer devocional. Todo dia tem que ler a palavra, porque é a voz de Deus falando com ele. Todo dia ele tem que orar e falar com o Senhor. Para quê? Para justamente renovar o seu espírito. Porque quando eu oro, quando eu leio a palavra, eu estou apenas fazendo o quê? Renovando o meu espírito. Eu estou sendo limpo o meu coração pela palavra. E agora vai começar a fazer a diferença. E aí você vai viver uma dimensão do espírito que o homem natural lá não entende. O homem natural não entende as coisas do espírito. Porque o homem natural, ele interpreta tudo pela sua mente, mas o homem espiritual interpreta pelo seu coração. E aí ele começa a viver em novidade de vida. Hoje eu quero desafiar você, querido, a sair deste lugar decidido a levar uma vida que ouve a voz do Espírito de Deus, que ouve a voz do Espírito Santo dentro do teu espírito. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, que você vai começar a ter experiências, que você vai dizer assim: mas isso parece loucura, ninguém vai entender isso. Mas melhor é ouvir a voz do Senhor e obedecer, do que tentar fazer sacrifícios movido pela mente. Saul, ele olhava e entendia só com a sua mente, dizendo assim: não, se eu pegar esse gado e sacrificar, Deus está satisfeito. O profeta diz assim: não, melhor é você obedecer, ouvir a voz do Senhor e obedecer, do que sacrificar. O que Deus quer hoje, querido, é que nós mudemos a nossa sintonia e passe a ouvir a voz do Senhor. Fique em pé, eu quero orar com você. Vocês ficam aqui que nós vamos orar pelo pessoal. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça, vai ficar aqui na mesma. Não endureça o seu coração. Ouça a voz do Senhor, porque ela quer ser depositada no seu coração, na sua vida, para começar a gerar obediência, novidade de vida, uma nova história na sua vida. Hoje eu quero ungir você, querido, a sua mente, ungir os seus ouvidos, para até a voz externa que vier, ela não vai te enganar, mas essa voz vai chegar do teu espírito e você vai dizer: primeiro é a voz do Senhor. A notícia é ruim, é trágica, é tudo mais. Mas o que foi que Deus falou referente a isso? Porque a última palavra sai da onde, querido? Da boca de quem? De Deus. O mundo pode fazer a notícia que fizer. Porque como cristão, querido, eu não posso ficar ouvindo só a voz de mídia que quer manipular e escravizar. Eu tenho que começar a ouvir a voz de Deus. Porque a mídia está dizendo: vai morrer todo mundo. Quando começou a pandemia no Brasil, o que é que dizia a mídia? Vai morrer 2 milhões de brasileiros. Aqui em Cunha mesmo eu fiz uma reunião com as autoridades aqui da cidade, da época, disseram assim: o cálculo de Cunha é que vai morrer no mínimo 200. Eu me lembro que a reunião foi lá na igreja metodista, eu estava sentado no segundo banco, eu gritei de lá: está amarrado em nome de Jesus. Todo mundo olhou assim. Eu gritei na hora: já cancelei. Está amarrado em nome de Jesus. No nosso território não. Para você ver que morreu 1/5 só da previsão. Por quê? Porque quando você ouve a voz do Senhor, querido, e você passa a reproduzir, você passa a ser profeta de Deus nessa terra. Por isso que Deus não faz nada sem antes avisar quem? Os profetas. Mas na verdade, querido, usar profeta é o plano B de Deus. O plano A de Deus é falar direto no nosso espírito. Mas como Ele sabe que tem muita gente com seu espírito separado, aprisionado, porque o coração ainda não se converteu de verdade a Deus, aí Ele tem que levantar a voz de profeta, para poder a voz entrar de lá para cá e vir bater no nosso espírito.
Mas quando Deus fala conosco, Ele já fala direto. Qual a voz que tem te alcançado até hoje, querido? Eu quero orar por você que hoje quer se render diante do Senhor e dizer: Pai, a partir de hoje, eu quero ser guiado pela Tua voz. A partir de hoje eu quero decretar como um jovem que disse: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Fala, porque o Teu servo ouve. Inclusive essa segunda expressão é que é certa, porque o jovem Samuel não sabia quem era o Senhor, porque ele morava na casa de sacerdote, servia no templo, mas ele não conhecia. Para ver que a resposta dele foi: fala que Teu servo ouve. Depois ele foi descobrir quem era o Senhor, e depois que ele descobriu a voz do Senhor, que ele começou, se tornou profeta, juiz e sacerdote. Mudou o caos espiritual de Israel, porque passou a ouvir a voz do Senhor. Venha ao altar hoje, você que vai sair daqui com a decisão tomada assim: a partir de hoje eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ser direcionado pela voz do Senhor. As más notícias, elas não vão mais conduzir a minha vida, elas não vão mais começar a interferir na minha fé. As minhas decisões serão tomadas ao ouvir a voz do Senhor. Se você quer essa dádiva de sua vida, você deveria já estar aqui no altar, que eu quero orar por você, para que a partir de hoje você ouça a voz do Senhor, para que você seja conduzido pela voz do Senhor, que as suas decisões sejam tomadas, direcionadas pela voz do Senhor. Aleluia. Porque a voz do Senhor, ela vem como muitas águas, ela inunda as nossas vidas, nossos corações. A voz do Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A voz do Senhor nos transforma, a voz do Senhor nos direciona, a voz do Senhor nos cura, a voz do Senhor faz-nos tomarmos as decisões corretas. Não é a decisão que os outros entendem, a voz do Senhor faz-nos entender as coisas corretas. E tem mais uma: quando Deus fala conosco, direciona para fazer algumas coisas, querido, o homem natural não entende. É loucura. É loucura. Totalmente. É loucura, loucura, loucura. Esses dias agora eu aprendi um negócio com o meu apóstolo que ele extraiu da Bíblia, uma revelação tremenda. Quando Deus quer revelar os sabotadores, o próprio Deus inventa uma confusão. Às vezes a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, não, mas Ele provoca. Quando Ele quis libertar Abraão do sabotador chamado Ló, Ele promoveu uma confusão entre os pastores de rebanho de Abraão e Ló. Aí apareceu o sabotador: vai pelo um caminho e eu vou pelo outro. Quando Jesus quis saber quem era o sabotador no meio dos seus 12, Ele provocou uma confusão. Ele disse assim: eu vou para Jerusalém morrer. Os sabotadores começaram a gritar logo: não, eu moro no teu lugar, eu não sei o quê. E aí Jesus chega, começa a ser ungido para morrer. Para que gastou esse dinheiro e tal? Esse dinheiro podia dar para os pobres. Aí começa a aparecer a voz dos sabotadores. Passamos dias, querido, em que Deus tem nos livrado dos sabotadores, querido. E o próximo passo é que você comece a ouvir a voz do Senhor, porque Deus vai começar a falar conosco, vai começar a falar com essa igreja, vai começar a nos dar palavras e estratégias que serão loucura para o homem natural. Mas se você ouvir a voz do Senhor e guardar no seu coração, quando as coisas começarem a acontecer, você vai dizer: isso não é outra coisa senão Deus cumprindo a sua palavra, cumprindo o que Ele falou. Deus falou e Ele está sendo fiel em cumprir a sua palavra. Hoje quero ministrar sobre a sua vida aqui toda voz de confusão, todo espírito de confusão que está trazendo vozes de confusão sobre a sua mente. A partir de hoje não terá mais poder sobre você, porque a partir de hoje você ouvirá a voz do Espírito Santo sobre você. A voz do Senhor que ecoa como de muitas águas. A voz do Senhor que faz os cedros resistentes e fortes do Líbano se curvar diante dele. A voz do Senhor, quando é ouvida, a pessoa sai saltando como um boi novo, sabendo que está cheio de força. A voz do Senhor. Que a partir de hoje seja essa voz, querido, que vai fazer a diferença na tua vida e no teu coração. Que hoje você saia daqui com uma unção nos seus ouvidos, na sua mente, para você começar a
decifrar, discernir qual é a voz verdadeira de Deus, para você ouvi-la e segui-la, e não a voz do mundo, não a voz da serpente, não a voz dos sabotadores, mas a voz que procede do Eterno. Comece a orar e comece a dizer: Senhor, destrava hoje, Senhor, o meu espírito. Você que está aqui no altar, diga assim: Senhor, eu rendo hoje o meu coração diante de Ti para ouvir a Tua voz. Hoje eu quero render o meu coração diante do Teu altar, Senhor, para que este coração, a partir de hoje, guarde a Tua palavra, para que eu não peque contra Ti. Que guarde essa palavra, Senhor, para que no dia da adversidade eu possa saber onde eu vou me aportar, onde é o meu porto seguro. Que eu possa confiar verdadeiramente na Tua palavra. Comece a orar e comece a receber essa unção preciosa do Espírito de Deus sobre a tua vida, querido. Essa unção poderosa que Deus hoje vai derramar sobre a tua vida neste lugar, em nome de Jesus. Vamos decretar que sobre a tua mente, os teus ouvidos hoje serão ungidos para ouvir tão somente a voz do Senhor, para ouvir a voz do Eterno, para ouvir essa voz preciosa, querido, que vem sobre você, em nome de Jesus. Pai, na autoridade do Teu nome, nós ministramos que a Tua unção, Senhor, venha sobre a vida dos Teus filhos que estão hoje nesse altar. Que a sua mente, Senhor, seus ouvidos, a partir de hoje, passe a ouvir a Tua voz. Passe a ouvir, Senhor amado, aquilo que o Senhor fala com eles, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje, esses ouvidos, esta mente, possa ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Possa ouvir, Senhor amado, a Tua voz que é preciosa, Senhor. Deus, a Tua voz que nos leva a repetir como profeta do Deus vivo, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós ministramos, meu Deus, que a partir de hoje os ouvidos sejam selados, Senhor, para ouvir tão somente a Tua voz, a Tua preciosa voz, Senhor. Que nenhuma outra voz, Senhor, possa tirar a fé, possa tirar, Senhor, do caminho, mas que possa, Senhor, guardar a Tua palavra, meu Deus, para ouvir a Tua voz, meu Deus, em nome de Jesus. Que a Tua voz possa trazer, Senhor amado, cura. Que a Tua voz possa trazer direcionamento. Que a Tua voz possa trazer conhecimento dos Teus mistérios, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, que essas mentes, esses ouvidos, Senhor, possam ser blindados para ouvir tão somente a Tua voz, aquilo que o Senhor ministra sobre as suas vidas e os seus corações. Meu Pai, em nome de Jesus, que toda voz contrária, meu Pai, seja banida, seja lançado fora em nome de Jesus. Meu Deus, na autoridade do Teu nome, que venha essa unção preciosa, meu Pai, sobre a mente, sobre os ouvidos, meu Pai, para ouvir a Tua preciosa voz, para ouvir aquilo que o Senhor delibera. Ore canta labachuri ande canta raba labachere canta las rebasuri canta rabachere canta lamanás. O Senhor não esqueceu as promessas que tem com a tua vida. Raba canta labachuri ande canta labalás. O chamado, o propósito de Deus, o Senhor não esqueceu sobre a tua vida. Por isso Ele tem te despertado, por isso Ele tem te falado, por isso Ele tem se revelado em sonhos para contigo. Rada canta labachuri ande canta las. Rede canta labachore, rebalabachore canta lamanás. E hoje o Senhor, Ele libera uma palavra do trono diretamente aos teus ouvidos, ao teu coração, e entenderás os desígnios e os propósitos do Senhor, e muito mais o Eterno fará. De labachuriande canta labachei canta las. Ride canta labachei canta ramanás. Porque o Senhor tem ouvido a tua voz e o teu clamor, por não ter dado ouvido às vozes de Catarabaxê Cantalás. O Eterno hoje responde do céu o teu clamor. Ri Cantalabaxê Cantalamanás. E não passará tempos e estações sem que veja a mão do Senhor em teu favor. Ora Labaxoriande Cantalaba Cantalás.
Em nome de Jesus, Senhor, que esses ouvidos, Senhor, estejam ávidos a ouvir a Tua voz, a ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua vida e para o seu coração. Meu Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Teu nome, Pai, nós ministramos, Senhor, que esta mente, que estes ouvidos, Senhor, sejam blindados para ouvir a Tua preciosa voz, para ouvir o Teu sobrenatural, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, na autoridade do Teu nome. Oh, recanta lá, baixei, canta lá. Em nome de Jesus, Pai, que seja tocado, Senhor, que a Tua voz preciosa, meu Pai, a partir de hoje, seja o direcionamento para a honra e para a glória do Teu nome, Pai, por todo o Teu povo, por toda a Tua igreja. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, que possamos hoje sairmos deste lugar com um propósito, Senhor, definido em nossas vidas, em nossos corações, de ouvir a Tua voz, de ouvir aquilo que o Senhor tem reservado às nossas vidas, aos nossos corações. Que possamos ser, Senhor, mais do que vencedores naquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Que a Tua voz, Senhor, que ecoa como o som de muitas águas, seja, Senhor, o direcionador desta vida, desta mente, deste coração. Meu Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Teu nome, que venha a Tua unção, meu Deus, sobre as vozes, sobre as mentes neste lugar, para a honra e para a glória do Teu nome. E que venha nessa hora, Espírito Santo, Espírito de Deus, estamos aqui rendidos aos Teus pés, rendidos à Tua presença, e Te damos liberdade para que Tu venha sobre o nosso espírito nessa hora, para que Tu venha trazer a Tua voz sobre nós. Que você que está aqui no altar seja cheio do Espírito de Deus, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Que essa presença do Espírito Santo no teu espírito possa falar, possa te conduzir, possa te direcionar. Receba da unção do Espírito de Deus, recebe renovo de Deus sobre a tua vida, recebe renovo de Deus sobre o teu coração, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Que um novo tempo, uma nova história se estabeleça, que o teu povo neste lugar, Pai, seja reconhecido pelo povo que ouve a Tua voz, Senhor, que é direcionado pela Tua voz, que caminha, Senhor, pela Tua voz, meu Deus, que decide pela Tua voz, e que a Tua voz, Senhor, nos alcance de uma forma tão linda, tão tremenda, tão sobrenatural, Senhor. Ah, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Recebe nessa hora, querido. Deixa o Espírito de Deus ministrar na tua vida e no teu coração. E Tu és rei. Ouça o Espírito de Deus falando sobre você, em nome de Jesus. E Tu és a minha canção e toda a minha devoção entrego em Tua forte mão. E Tu és grande, poderoso, e Deus eterno e Pai bondoso. Em Tua sombra eu descanso, em Tuas asas eu me escondo. E Tu és santo, majestoso. Declara que Ele é santo, majestoso, invencível é o Senhor. Tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor. Tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor. Tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor. construa o seu fundamento no Senhor, construa a sua vida no Senhor, através da sua voz, que é a verdade. Eu vou construir minha vida em Ti. Declara que Tu és o meu fundamento, Senhor. Fundamento
eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Aleluia! Você pode celebrar o Senhor, agradecer pela sua voz que tem ecoado neste lugar. Aleluia! Que a partir de hoje, querido, a voz que te direciona seja a voz do Senhor. Que a partir de hoje você esteja com o seu coração aberto, sedento de buscar a voz do Senhor. A voz do Senhor. Que seja aquele que direciona a tua vida. Que todos os dias você invoque ao nome do Senhor, invoque a voz do Senhor. Guarde no teu coração a sua palavra, os seus desafios. Guarde no seu coração as suas promessas. Guarde no teu coração aquilo que o Senhor tem liberado sobre o seu povo e a sua igreja. Que você vive em novidade de vida, numa dimensão que talvez para o mundo seja loucura, mas para você que conhece a voz do Senhor é poder de Deus para a salvação. Porque você crê nesse Deus poderoso e eterno. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Debaixo desse tempo, querido, nós vamos voltar ao altar para trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias. Que você possa, a partir de hoje, ouvir a voz do Senhor nesse segmento também, porque existem bênçãos que querem te alcançar. Existem bênçãos que quando o Senhor te desafia, quando o Senhor te desafia a ser fiel na devolução dos teus dízimos, quando o Senhor te desafia a entrar em propósitos de ofertas, quando o Senhor te desafia a você ser primicista, quando o Senhor te desafia nesta área, querido, é porque Ele já tem um projeto grande. Ele tem bênçãos que estão retidas, que Ele quer liberar para você. Mas sempre quando Deus quis liberar uma bênção sobre alguém, Ele sempre exigia uma oferta. Por que Deus exigia uma oferta? Por que é que Deus pedia uma oferta? Porque a oferta, querido, nada mais é do que a demonstração natural, física, de obediência de quem ouve a voz do Senhor. O Senhor, quando Ele sempre exigiu de alguém uma oferta, era para que o mundo natural e o mundo espiritual ficasse sabendo que aquela pessoa ouvia a voz do Senhor, que aquela pessoa obedecia a voz do Senhor. Um exemplo tão formidável que nós temos na Bíblia é quando fala de Jó. Jó era um homem que, no meio de uma geração tão pervertida, era um homem que ouvia a voz do Senhor. Não é à toa que quando termina lá no livro dele, ele dizia o quê? Antigamente eu ouvia a tua voz, agora os meus olhos te veem. Esse aí é o próximo passo que você vai dar depois que aprender a ouvir a voz do Senhor. Ver para Ele. Isso aí já é o próximo degrau. Mas ele ouvia a voz do Senhor.
E quando ele sabia que os seus filhos se reuniam, faziam banquetes, e esses banquetes extrapolavam e eles pecavam, o que é que Jó fazia? Ele corria e apresentava uma oferta ao Senhor. Por quê? Porque ele já tinha ouvido falar do Senhor, que a oferta abranda a ira de Deus, que a oferta chama a atenção do favor de Deus. Quando Satanás pediu permissão para tocar na vida de Jó, qual foi a primeira coisa que Satanás roubou dele? Os animais do seu rebanho, para ele não ter mais oferta para dar para Deus. Porque por mais que Satanás, preste bem atenção, tivesse autorização de Deus para tocar na vida de Jó e da sua família, se ele não roubasse primeiro a oferta, ele não ia conseguir tocar. Por quê? Porque na hora que viesse todos os males contra a sua família, o que é que Jó ia fazer? Ele ia colocar uma oferta diante de Deus. A oferta ia chegar no céu e ia anular a investida de Satanás. Satanás só conseguiu tocar na vida de Jó porque Deus primeiro permitiu que tirasse a oferta. E aí primeiro ele tira todos os rebanhos. Se você for ler lá na sequência, primeiro tirou os rebanhos. O primeiro que tirou foi as ovelhas e o gado. Foi o primeiro que foi roubado, para ele não ter mais oferta. E quando ele não teve mais oferta, Satanás pôde tocar nos seus filhos, que morreram, e pôde tocar no corpo dele. Por quê? Porque agora ele não tinha mais oferta. Mas enquanto ele tinha oferta, que ele obedecia à voz do Senhor, de apresentar suas ofertas diante do Senhor, de devolver os seus dízimos diante do Senhor, Satanás não podia tocar nele nem na casa dele. Por isso que a primeira coisa, quando Deus deu permissão, Satanás foi lá e disse assim: eu vou roubar a oferta. E qual é a estratégia de Satanás até os dias de hoje, querido? Para que as bênçãos do Senhor não te alcancem, para que a proteção do Senhor não chegue sobre você e sua casa, para que seja retirado a mão de proteção do Senhor sobre você e a sua família. A primeira coisa que Satanás tenta convencer e roubar no seu coração é o quê? A oferta. A estratégia mesmo. Se você conhecer a Bíblia, você vai ver que Satanás é extremamente previsível. Ele age da mesma forma. Então, quando ele quer roubar a tua bênção, quando ele quer tocar na tua casa, no teu lar, no que pertence, a primeira coisa que ele investe é roubar de você a oferta. Aí ele começa a dizer: olha, esse mês está apertado, você não precisa ofertar. Olha, esse mês o salário não vai dar nem pagar as contas, não leva o dízimo não. Porque quando ele rouba de você a oferta, quando ele rouba de você essa proteção que o Senhor te dá nos dízimos e nas ofertas, aí ele fica com a porta aberta para entrar, tocar, roubar, destruir, matar, porque é o propósito dele. Então entenda, querido, que devolver os seus dízimos diante de Deus, você está mostrando no mundo natural que você ouviu a voz do Senhor e que você obedece. Seu coração se converteu nessa área. Que você ouviu a voz do Senhor e aí você traz suas ofertas, entra nos desafios. Por quê? Porque você ouve e diz assim: se o Senhor falou, Ele é fiel, Ele vai cumprir. E aí você protege. Eu digo que dízimo, querido, vale mais do que seguro. Porque a Bíblia mesmo garante que se você dizima, o devorador não toca. Dizimar na casa do Senhor é melhor do que pagar seguro. Sério? Melhor do que pagar seguro. Eu particularmente, há muitos e muitos anos não pago seguro de carro. O valor do seguro do carro eu oferto. Eu oferto na casa do Senhor. Porque não só o Senhor guarda o meu patrimônio, como guarda a minha vida também, para não sofrer nenhum acidente. Isso é questão de fé, não é doutrina. Não estou dizendo para você fazer como doutrina. Eu faço por questão de fé. Então, querido, que você possa entender que quando você para de ofertar na casa do Senhor, para de dizimar na casa do Senhor, você está caindo na mesma estratégia que Satanás teve para conseguir tocar na vida de Jó.
mas que hoje essa palavra do Senhor chegue no teu espírito. Ache reserva no teu coração, porque ela é divina, ela é extraída da palavra de Deus. Não são palavras soltas e vazias da minha boca, são extraídas da palavra de Deus. E que o Senhor te proteja, te guarde, e se cumpra o que eu li para você lá em Deuteronômio 28, que todas as sortes de bênção te alcance, em nome de Jesus, amém? Pode vir, querido, ao altar, traga a sua melhor oferta, devolva os seus dízimos na presença do Senhor, com alegria, e seja protegido, guardado por Ele, em nome de Jesus, aleluia! Batizaram mais à frente, faz uma primeira fila aqui, isso, passinho para frente, encosta aqui, gente. Esses aqui são os novos discípulos que se batizaram ontem. Vamos celebrar, querido, pela vida deles. Glória a Deus. Igreja tem crescimento quando há batismo. Não é quando recebe gente, não é quando convida gente de outra igreja para vir congregar na sua. Isso não é crescimento, é enchimento. Crescimento tem quando nós temos batismo em águas, que pessoas são ganhas, crescem na igreja, como muitos aqui nasceram, mas cresceram na igreja, mas tiveram que tomar sua decisão e foram alcançados e foram batizados hoje. Um tempo muito especial que nós tivemos aqui. E pode distribuir aí os nossos certificados. Vamos lá. José Roberto, que deu um aplauso aqui. Fotinho. Faz a foto aqui. Próximo. Renata Oliveira. Ronald Ângelo. Samira Radassa. Esse aqui tem o nome mais bonito, Samuel. Ei, tu vai levar não? Samuel é tu, não é eu. Ele tá achando que Samuel era eu. Stephanie. E a Zildinha, gente. Que bênção.
Esses são os novos discípulos que foram batizados ontem, um tempo muito especial. E juntamente com eles, os outros que estão aqui participaram ontem do nosso encontro com Deus. E como foi o encontro? Mas assim, você não está tremendo nem as emoções. Vamos lá, que eu peguei vocês de surpresa, não foi? Então vamos lá. Como foi o nosso encontro? Tremendo, abençoado. Eu quero 2 voluntários de vocês aí para testemunhar a experiência do encontro rapidinho. Rápidas palavras. O pastor já está controlando ali o horário. Tem mais ninguém? A Laila vai falar? Não? Ela veio assim, né? Eu digo, opa! Acho que é ela mesmo. Ninguém vai falar nada? Cadê? Dá o microfone aqui. Isso. Adolescente fala muito em casa. Vai dizer como foi seu encontro. Eu sou... Bom, igreja, tudo bem com vocês? Bom, o meu encontro foi tremendo. Tive uma experiência com Deus muito boa, que eu estava precisando. Estava precisando de um encontro com Deus. Tinha que alinhar a minha vida mesmo. Foi tremendo, gente. Vocês têm que passar. Quem não passou tem que passar, hein, gente? E passem de novo, que foi muito bom. Mais alguém? Vamos lá. Vamos 1, vamos 2, vamos 3. Quem vai? D'Angelo tá escondido aqui. Vem cá, D'Angelo. Vem cá, D'Angelo. Tá tudo em família. Conte aí como foi o encontro. Para mim, eu estava precisando passar de um encontro que eu já fazia 2 anos que estava fora da igreja, por motivo de trabalho. O Espírito Santo tem falado no meu coração para poder voltar. E quando eu achei uma oportunidade de me ingressar de novo, estar na casa do Senhor, eu preciso passar no encontro. Eu passei. E foi totalmente diferente das outras vezes que eu passei no encontro. Foi trabalhar de Deus muito grande na minha vida. Amém. Glória a Deus. Para encerrar, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. O encontro não é um fim, o encontro é um começo. É um começo apenas, vamos dizer assim, é um ponto de partida. É um acelerador, porque aquilo que a gente ia gastar muitas vezes 1 ano, 2 na igreja para aprender, a gente aprende um dia, aprende num final de semana. E dali para frente, Deus, Ele já nos coloca, vamos dizer assim, é como se desse um empurrão para a gente pegar no tranco mais rápido. Não perca o que vocês receberam esses dias, nesse sábado. Guarde no coração. Complemente com essa palavra de hoje, de aprender a ouvir e guardar a voz do Senhor. E eu tenho certeza que daqui a alguns dias, nos próximos encontros, vocês aqui vão estar testemunhando, ministrando, abençoando outros, consolidando outros. E o testemunho de vocês vai fazer a diferença para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então vamos orar por eles, igreja. Vamos estar em pé e vamos estender nossas mãos para cá. Libere palavra de bênção sobre a vida deles. Libere que a semente que foi plantada nos seus corações, elas não vão perecer, elas não serão roubadas, mas serão semente para dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Pai, como tua igreja, nós estendemos as mãos e abençoamos teus filhos que estão hoje aqui na tua presença, que, Senhor, ouviram a tua voz, que vieram a este encontro, que receberam palavras, que foram impactados pela palavra. Nós ministramos, Senhor, que a semente que foi lançada nos seus corações não se perca, que os seus corações sejam terra fértil, Senhor, para receber a tua palavra e guardar, para não pecar contra o Senhor. Que diante de qualquer situação não abra mão, Senhor, deste grande tesouro que foi lhe dado, e que possa o Senhor produzir frutos dignos de arrependimento, que possam, Senhor amado, continuar com as suas almas curadas, Deus, redimidos, seus corações quebrantados diante do Senhor, que tenham experiências a partir de hoje com o teu Espírito Santo, de ouvir a tua voz, de ser conduzido pelo Senhor, e um novo tempo se estabeleça para a honra e glória do teu nome. Como igreja do Senhor, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uou! Amém. Deus abençoe.
Deus. Teve mais gente que batizou, mas que não veio. Depois a gente entrega o certificado. Quarta-feira, querido, nós estamos aqui num tempo muito especial. É uma conferência que nós estamos tendo às quartas-feiras chamado Quem se adianta governa. Qual é o objetivo dessas palavras de quarta-feira? Trazer a você, dinamizar você, proclamar na sua vida as bênçãos do próximo ano. Então vem na quarta-feira já construir o seu 2022. Você estando aqui, você vai estar fazendo isso, proclamando, profetizando, declarando como será o seu próximo ano. Não esqueça também, querido, dia 31 nós vamos ter o nosso culto aqui, culto da virada, culto profético, que nós chamamos do nosso culto profético, e é dia de você trazer o seu caderno de sonhos. Amém, queridos? Traga o seu caderno de sonhos para nós estarmos consagrando aqui diante do Senhor. E você que durante esse ano fez seu caderno de sonho, orou, perseverou e que alcançou bênçãos do Senhor, resposta no seu caderno de sonho, procure a pastora Regiane, dê seu nome, que até o final do mês nós vamos marcar aqui um culto específico para você testemunhar das bênçãos que você alcançou, os projetos que você realizou no seu caderno de sonhos, realizações que você teve no seu caderno de sonhos. Então procure a pastora Regiane, já dê o seu nome para ela, tá? Que nós vamos marcar um dia para você vir trazer aqui o seu tempo de gratidão e de louvor ao Senhor. Se você quiser até trazer o seu caderno, abrir aqui e dizer assim, olha, esse aqui eu pedi, o Senhor já fez, arrancar a página aqui, picar o papel, jogar para cima, celebrar, pular, plantar bananeira, você pode fazer à vontade, tá bom? Para nós celebrarmos e engrandecermos aqui o nome do Senhor. Então, passa o nome para a pastora para poder nós vermos quantas pessoas nós programar, vamos fazer um culto 2, tá ok? Mas o certo é viver o que diz o Salmo 116, pagar os nossos votos diante da congregação, testemunhar as maravilhas do Senhor. Faça isso e Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê shalom, te dê paz, que é fruto daqueles que dão ouvido à voz do Senhor, e todos quantos sairão daqui buscando a cada dia a voz do Senhor como direcionamento para a sua vida, diga numa só voz, amém. Que Deus abençoe, boa semana a todos em nome de Jesus. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua família. A arca representava a presença de Deus, e sobre ela vinham as respostas divinas, tornando-se o símbolo mais poderoso da nação. E por ela o poder de Deus se manifestou, trazendo inúmeras vitórias. Em certa ocasião, enquanto a arca era transportada sobre Jerusalém, foi necessário que ela permanecesse na casa da família de Obed-Edom. E durante este período, esta família foi tremendamente abençoada. E agora é a vez de Deus abençoar a sua casa e a sua família. Colocaram na casa de Obed-Edom, e em 3 meses Deus o abençoou. Deus abençoou a sua casa, Deus abençoou sua família, Deus abençoou tudo que ele tinha, até o rei Davi se admirou. E assim como Deus fez algo extraordinário na casa de Obed-Edom, também fará na sua vida, nesses meses de outubro, novembro e dezembro. Venha, traga uma carta para Deus, um pedido de oração, uma foto, um objeto, e nós depositaremos dentro da arca, e todas as quartas-feiras estaremos intercedendo por você, sua causa e sua família, e Deus fará um milagre ao seu favor. Vou cuidar da presença de Deus.